Olá, sagitarianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Sagitário, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Uau! Bom, olha isso. Quem assiste as minhas leituras e quando eu abro uma leitura falando uau, é porque, gente, pode preparar aí. Aliás, apertem os cintos. Literalmente, a gente vai começar assim, nessa energia para vocês. Apertem os cintos, porque aqui existem mudanças bem diante dos vossos olhos. Podem se preparar aí para estarem aí descortinando novos horizontes. Estes novos horizontes têm a ver com deslocamento? Tem a ver com deslocamento. Para alguns de vocês são viagens, e aqui eu sinto que também são viagens, pode ser a lazer, pode ser a negócios e pode ser até para uma mudança de vida. Pode ser que seja aquela viagem inicial só para dar aquela exploração, sabe? Para dar aquela explorada. Exploração foi ótimo. Para fazer aquela exploração. Nosso português é as palavras ambíguas, né? Então, assim, para você sondar, para você visitar e ver se existem realmente possibilidades de você fazer a sua vida ali, por exemplo, tá? Mas existe sim uma movimentação envolvendo distâncias para vocês, envolvendo um deslocamento. Então, podem arrumar as malas aí, porque é um período de agito para vocês, é um período de movimento para vocês, tá? Esse movimento, que para alguns de vocês não envolve esse deslocamento, para alguns de vocês são mudanças no sentido de um planejamento, no sentido de algo que você já estava querendo. Então, para um grupo de vocês vai envolver realmente esse deslocamento, para outros é sobre aquela mudança, de repente, de trabalho, de relacionamento, aquela mudança de vida, de algo que vai ficar para trás. E fica mesmo, gente, tá? São vocês se projetando na direção de um novo horizonte. Você já estava querendo isso, aqui o mundo nas mãos, então assim, se questionando que mundo que eu quero para mim, qual é a vida que eu quero viver, que tipo de vida faz sentido para mim, entende? E aí, quando a gente dá esse passo, gente, quando a gente se coloca nesse movimento, muitas coisas vão ficar para trás, até porque a força do ano regente, ela tá nos colocando assim. Nós estamos num ano de regência 9, e esse ano aborda pontos culminantes. Então, assim, são aqueles pontos ápices em que dali para frente tudo vai ser diferente. Então, assim, dali para frente precisa mudar. Então, mostra que aqui vocês não estavam mais contentes com alguma coisa. Então, assim, a necessidade da mudança é fato, é contundente. Você avalia, você olha, você pensa, você fala assim, eu tô aqui, mas eu estou sentindo que eu estou envolvido por
muitas regras, talvez, ou uma certa imposição, ou um certo conjunto de valores que foram, sabe, foram colocados em você e que meio que encaixotou você numa forma de ser. E você, quando olha para sua vida, você fala assim, poxa, mas não é, aqui segurando esse globo, né? Você olha assim, você fala assim, não é o que tem dentro de mim. Não reflete o que tem no meu íntimo. Então, assim, eu preciso quebrar com essas crenças, eu preciso quebrar com essa caixa que eu fui colocado, tá? E isso a gente vem ao longo das nossas vidas, existem valores que vão nos dar base, isso é fato, vão nos dar estrutura, vão nos colocar para frente, mas existem outros valores que acabam nos prejudicando, como por exemplo, certas regras e tradições que a gente deve seguir e que muitas vezes a gente não vai se adequar, porque cada um de nós vem para cá, para este planeta, com uma missão. Então muitas vezes a gente não vai conseguir seguir ipsis literis aquilo que nos fora passado e que tem que ser dessa determinada forma. E aí vem uma frase para passar para vocês que eu gosto muito de Ralph Waldo Emerson. A carta não quer ficar, gente, que coisa. É uma frase de Ralph Waldo Emerson que diz assim: vá por um caminho no qual ninguém trilhou e faça você este caminho e deixe você o rastro para que os outros possam seguir. E aqui são vocês. Planejando sim, tá? Eu não estou falando que é aquela coisa assim, eu não quero mais, eu vou largar tudo, jogar tudo pro alto e vou. Não, de forma alguma. Existe planejamento aqui, existe estratégia, tá? Para que você dê o passo, mas que vocês vão deixar o vosso rastro com toda certeza. E falando dessa questão do rastro, me ligo numa outra frase que eu gosto muito, que aqui tem essa energia de sucesso para vocês. Então, tem muito a ver com o nosso propósito de vida, né? Tem muito a ver com, assim, eu estou conectado com aquilo que me dá paixão. E sempre que a gente faz isso, né, gente, independentemente se é trabalho, independentemente se é vida vivida, então, de repente, para você que se aposentou e quer dar um outro rumo para sua vida, quer viver agora essa nova fase da sua vida, eu não chamo de terceira idade, eu chamo de melhor idade, né? Eu já fui professora para a terceira idade, nossa, é uma delícia, né? É uma visão de vida, é tanto aprendizado, são tantos valores, é tanta vida vivida. E aí você olha e fala assim, não, eu quero viver completamente diferente, né? Eu quero saborear agora essa fase da minha vida. Portanto, vou deixar certas coisas para trás, vou mudar, vou viajar, vou passear, né? E vou criar esse mundo que eu quero viver para mim. E aí, essa frase que eu vou passar para vocês é uma frase de Cícero, que tem a ver com isso, né? Da gente estar em posse daquilo que nos anima, daquilo que nos dá força, daquilo que nos dá energia, vitalidade, que alimenta o nosso tchatcha, porque aqui é muito disso para vocês, alimenta o tchatcha. E se a gente está bem, tudo fica bem ao nosso redor. E aí é uma frase de Cícero que diz assim: certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. Então, é sobre a nossa existência agregar positivamente. E quando nós estamos bem, a nossa existência passa a ser um fator de soma, assim como na frase, na citação de Cícero, passa a ser um fator de soma na vida daqueles de quem a gente participa. Por quê? Porque, por menos que seja, Yane, mas é uma viagem, e isso é uma viagem a lazer. Isso vai ser fator preponderante para fazer a diferença no mundo? Com toda certeza, com toda certeza. Esse teto aqui estrelado representa exatamente o fato de nós sabermos que nós somos estrelas a brilhar neste firmamento. Então, quando nós estamos sob posse daquilo que nos inspira, daquilo que nos anima, daquilo que nos acende na vida, o nosso tchatcha, então a gente passa a viver de uma forma completamente diferente, com mais alegria, sabe, esperando as boas oportunidades, num sentido de já ter promovido certas mudanças, no sentido de já ter, sim, me colocado em movimento, né? Não ficar só esperando aquilo acontecer, mas me colocando nesse movimento. E aqui são vocês, com todo esse arrojo, com toda essa alegria, descortinando sim uma nova forma de viver aqui,
saindo de uma situação que de repente você estava aí se perguntando, se questionando, poxa, não é o jeito que eu gostaria, sabe? Não é a forma como eu imaginei. Eu queria estar numa outra retilínea, eu queria estar me movimentando num outro direcionamento, e aí a gente começa com esse questionamento interno. Já não é a primeira vez que vem uma leitura nesse sentido para vocês, dessa movimentação. Sempre que a gente vai fazer essa movimentação, gente, a gente quer que o universo traga tudo para nós, mas é muito importante que a gente se coloque nesse movimento. E aí vem aquele pensamento assim: como fazer essa engrenagem girar? Vocês sabem que as leituras aqui são de cunho reflexivo, né? Então, como fazer essa engrenagem girar? Que é exatamente isso que vocês fizeram aqui, ou vão fazer, ou já estão fazendo, né? Começando do básico. E qual é o básico? Começando a planejar. Gente, sonhar não custa nada. Não temos que pagar nada para sonhar, não temos que pagar nada para planejar. Então, por que não começar do começo? Fazendo um planejamento. Eu vou idealizar, eu vou imaginar, eu tô aqui em cima, tô olhando lá, eu quero ir para lá. Essa pessoa já tá no lá, já foi, já desceu do castelo, do posto aqui de observação, já desceu e já tá lá. Então assim, caminhou, deu alguns passos. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. E as cartas trazem essa orientação para vocês. Se você quer algum tipo de mudança, se você quer ver essa engrenagem girar e você já sabe o que está impedindo você dessa engrenagem girar, olha que interessante, do 5 do 10. Então assim, a energia dobra, existe uma movimentação aqui, e aí essa movimentação é causada exatamente pelo passo. A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro movimento é planeje. Veja quais são os passos possíveis que você pode fazer. Avalie o que você tem no hoje e o que você tem, de repente, nesta outra questão. Porque aqui, como eu falei para vocês, é uma viagem dos sonhos. Agora nós estamos chegando, né, para muitos férias, então é uma viagem dos sonhos. De repente você está aqui em dezembro, vamos supor. É a longo prazo? É agora? São os últimos dias das férias? Como que você pode planejar isso? Como que você pode organizar isso para fazer isso viável? Ou de repente para o próximo ano, porque aqui tem uma energia do número 10. Então pode ser que são vocês já articulando para fazer isso e colocando um prazo maior. Para cada um de vocês é um espaço-tempo, né? Cada um sabe onde, né? Conforme dar o passo, o tamanho, né, dessa passada. Cada um de nós sabe como fazer isso, né? Até onde dá, onde é possível financeiramente, enfim. Então comece fazendo o seu planejamento. E aí, quando a gente começa a fazer o nosso planejamento, o universo entende que, opa, existe uma movimentação aí. E aí você começa a articular. Vamos supor que seja sobre um outro trabalho. Então comece já a cutucar essa engrenagem divina, digamos assim. Comece a cutucar essa engrenagem divina mostrando que, olha, comece a falar com o seu network. Aqui existe uma frequência para vocês, gente, de além-mar. Então, de repente, com pessoas que estão ali num outro território vizinho ao seu, que estão ali num outro, sabe, numa cidade, de repente, que é de litoral, ou de repente num outro país. Aqui a distância não é muito longa, mas de repente para onde vocês é, tá? Mas faça contato, faça conexões. E a partir desse momento, aí sim, espere por grandes reviravoltas para vocês, tá? De coisas boas chegando sim na vossa direção, tá bom, meus queridos? E que vai trazer sim muito movimento e todas as coisas boas que você ali planejou. E eu sinto que é sempre na direção de muito mais daquilo que a gente imagina, né? Se colocando também nesse movimento, o que é extremamente importante para vocês. Olha, falando de movimento, é exatamente isso. Olha, perfeito. Gratidão, 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 universo, por isso, tá? E aqui, olha só que interessante, né? A energia do número 6. Então, é a confirmação para mim que tudo começa a partir dessa quebra, nessas tradições de algo que de repente você foi ali, sabe? Aqui, gente, me traz uma energia de base, me traz uma energia de uma base muito, muito, muito bem estruturada. Essa mensagem é para alguns de vocês, tá? Então, vem o seguinte para passar. Aqui vem um castelo, tá?
Então, esse castelo, ele traz essa conexão para mim com família, com base. E todo uma gama de ensinamentos que foi transmitido, mas que meio que parou. Sabe assim, quando você tem ali uma engrenagem, a engrenagem falta ali uma lubrificação, ou alguma coisa emperra e o negócio trava. E travou você. E não tava, era como se você ficasse olhando a sua vida pela janela e falando assim, mas eu queria tanto ir lá, mas eu não vou. Por quê? Porque tem essa trava, E quem que é essa tra? É exatamente estes ensinamentos, este conjunto de crenças, essa base que ao invés de inspirar você a se colocar em movimento e a acreditar em você, de que você é capaz, sim, sempre, quantas vezes? Sempre, todas as vezes. Você é filho de um Deus que age sempre no superlativo, então você é capaz, sim, de transformar a sua vida sempre que for necessário, né? Cada dia das nossas vidas é uma oportunidade de mudança. É sempre uma oportunidade de mudança. E se a gente quer essa mudança, vamos fazer essa mudança. Como já dizia William Shakespeare, nesta frase que ele dizia assim, que o destino não está nas estrelas, o destino está nas nossas mãos. E tem uma frase de um oráculo que eu gosto muito, que eu já usei com vocês em outras leituras, que diz assim, a espiritualidade, como eu falei do todo, né, desse todo que está aqui, a espiritualidade está sempre por nós. A energia está sempre fluindo, está sempre nos nutrindo, nos abastecendo, nos protegendo. Porém, eles não podem tomar as rédeas das nossas vidas e fazer por nós. Isso eles não podem fazer. Somente nós é que podemos dar o passo. E aqui são vocês, gente, atravessando. Atravessando para uma nova realidade. Atravessando para fazer essa engrenagem girar. Seja trabalho, seja relacionamento, seja uma outra vida, seja uma outra perspectiva, sabe? Mexeu muito na questão dos seus pensamentos. Porque você cansou de ficar pensando que você poderia experimentar, que você poderia viver, que você poderia saborear a sua vida e você tá vendo a sua vida passando pela janelinha. E aí você não quer mais isso. É exatamente isso que vem aqui com essa carta. Uma baita de uma confirmação. E não só pela própria carta, mas também pela numeração. Porque olha só, do 2 para o 6. Então, é um movimento na direção da harmonia interior, porque sai dessa instabilidade, passa para uma harmonia, porque parei de ficar me dividindo, parei de dividir a minha energia em querer viver uma realidade, mas de fato eu estou vivendo outra. Não quero mais ficar me dividindo, não. Eu quero me voltar exatamente para aquilo que eu desejo. Eu quero reunir as minhas forças, energia espiritual aqui, eu quero reunir as minhas forças para viver uma vida que tenha um maior significado, que faça mais sentido para mim. E a partir desse momento em que eu tomo as rédeas da minha vida e rompo com essas estruturas, a minha vida ganha uma certa movimentação. Eu me coloco em movimento e eu deixo certas coisas para trás. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? E a energia que eu falei que estava travado se triplica para vocês. Então a gente estava, né, numa frequência que, inclusive, gente, eu falei da energia do dobro, do 5 para o 10 e agora do 2 para o 6. Então, principalmente, ouvir o seu coração, principalmente se sentir. Esse ano fala muito sobre isso, tá, gente? Esse ano vem pedindo que a gente faça esse self-care. E esse self-care começa principalmente quando a gente se sente. Como assim, Anne? Perceba a sua energia neste momento. Você está feliz com a sua vida como um todo? Ou existem coisas que você fica olhando e você gostaria de estar contemplando, de estar vivendo? Planeje, se organize e vá se direcionando na direção disso, deste objetivo. Ali onde nós colocamos a nossa atenção, ali nós criamos a nossa realidade. E eu quero fazer um mantra com vocês que tem tudo a ver com essa energia, que é o seguinte, é um mantra de ativação das energias desta leitura para você levar para a sua vida. Tá bom, meus queridos? O mantra é o seguinte: eu acredito em mim, eu sou mestre da minha vida. Eu acredito em mim.
Eu sou mestre da minha vida e eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Guardem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações. E sempre que você sentir que a sua energia está indo lá embaixo, porque vem aquele borocochô e a gente fica vendo os dias passarem e a gente fala, poxa, mas eu gostaria de mais, eu gostaria de apreciar mais a minha vida, eu gostaria de sentir mais, sabe, essa alegria de viver, porque não estou feliz vivendo esta realidade, sabe? Então, faça este mantra, comece a mudança a partir da energia que você sintoniza. O universo entende a nossa frequência, entende, capta a nossa vibração, a ação que nós estamos vibrando. Vibrando em quê? No quê? Em todo o nosso ser. Todo o nosso ser é pura energia, condensada sob a forma de matéria. Então, quando a gente faz os mantras, a gente pode sim impactar positivamente a nossa realidade. Inclusive, para quem gosta desse assunto, vejam o quanto a força do pensamento e das palavras, principalmente, são poderosas através do fator do emaranhamento quântico. Deem uma pesquisada sobre isso, tá? E vocês vão ver que maravilha, tá? O quanto é poderoso e o quanto a gente pode não só mudar a nossa realidade, mas como a gente pode também impactar a realidade do nosso mundo inteiro. Tá bom, meus queridos? Positivamente, tá? Então aqui, preparem-se para este momento de grandes mudanças para vocês, partindo desse planejamento, é o primeiro passo, e, gente, dessa percepção. O autoestudo é uma grande ferramenta aqui para vocês, quando você percebe que precisa mudar. E que se você ficar ali naquele tipo de pensamento que limita você e que trava a sua vida, então realmente não vai fluir da forma como você gostaria. Porque para mim, sabe o que vem aqui? Que você estava vivendo uma realidade que não era sua. Então, às vezes pode ser sobre um relacionamento imposto, pode ser sobre... E a gente vai se acostumando com isso, né, gente? A gente vai se acostumando até a hora que dá o clique. E a hora que deu o clique não tem mais o que fazer. A hora que deu o clique, a engrenagem vai começar a girar e aí ninguém para, gente. Ninguém vai parar vocês até vocês chegarem onde vocês querem chegar. Ponto. Esse é o fato aqui, tá? Esse é o fato. Chega desse conflito interior, chega de ficar se sentindo desse jeito, basta. Tá? A leitura de vocês tem bastante movimento, tem bastante ação e principalmente, quem que está vivendo a minha vida? Sou eu ou é a outra pessoa? Ou as outras pessoas? Quem que está vivendo? Né? Então não deixe que ninguém viva a sua vida. Ela é sua, ela é preciosa, ela é valiosa. Então seja verdadeiramente mestre da sua vida, do seu destino e faça as mudanças que são pertinentes através de uma organização. E aqui eu digo até diligente, tá? Faça essa organização para que você possa então explorar novos horizontes, novas oportunidades. Tá bom, meus queridos? O mantra serve para você se conectar exatamente com a energia desta leitura. E às vezes, quando você precisar dessa força para que você faça essas modificações, para que você faça essa travessia na sua vida, tá? Então você encontrar força ali, exatamente neste mantra de poder. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar mais umas confirmações para vocês com o tarô e vamos ver o que vem aqui para vocês com as cartas de geometria sagrada. Olha, meu Deus do céu, o que tem no fundo do deck? Ah, lindo demais! Lindo demais! Olha, gente, falei que era um momento de mudanças e é rápido, tá? E é veloz. A hora que você começar, ninguém vai parar. Tá? Ninguém vai parar. Então preparem-se aí realmente, gente, para um período muito positivo, muito bom. Pessoas vindo aqui também, tá, gente? Pessoas vindo ao seu encontro, é aquilo que eu falo. A gente sintoniza a nossa energia nessa frequência da mudança, porque a gente só ficar querendo essa mudança, mas sem ter a ação, o universo não entende isso, né? E como tudo é energia, então a gente precisa representar essa frequência tal, aquela que a gente quer da mudança. Então, quando vocês começam realmente, ou sei lá, que sejam, lançar currículos, tá? Ou ir numa agência de viagens, ou verificar preços de passagens, enfim, tá? Para cada um de vocês é um cenário. Estou dando alguns exemplos. Mas se atenha ao cerne,
da mensagem. Então, assim, quando você começar, você vai perceber que as coisas vão começar a andar. E aqui eu estou falando para vocês que vem uma energia super favorável para muita coisa chegar. Então, aquela engrenagem que estava parada, vai começar a girar de uma forma muito, muito, muito rápida para vocês, eu diria até aqui veloz, tá? Então estejam preparados para pegar, aproveitar toda essa movimentação aqui, tem uma energia muito favorável para vocês, de um período melhor, de sucesso, de realização, de movimento, de alegria, grande energia, expansão para vocês, progresso, tá bom, meus queridos? Tudo aquilo que de repente você estava olhando e não estava satisfeita, não estava satisfeito, existe essa frequência muito favorável para você ficar aí super feliz, tá bom? E aqui, com essa carta, me vem também algo muito importante. Muitas vezes a gente fica ali acostumados a estar ao lado de pessoas que só mandam, de pessoas que só nos dizem como fazer, mas que em nenhum momento, é que nem, aqui me lembra muito passarinho no ninho, tá? Então assim, eu fico ali, né, o passarinho fica lá de boca aberta e aí só vai a mamãe pripa colocando lá, né, a comidinha nos pricos. Só que me lembra muito isso, né? Essa carta me traz muito isso. A gente fica ali acostumado naquela situação de só dizerem como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, como que a gente... Aí chega uma hora que aquilo exatamente a frequência do nosso ano. Aliás, vou aproveitar e já vou deixar para vocês aqui no cantinho da tela, tá, gente? A vossa playlist, que sempre aparece aqui no cantinho, o card da vossa playlist. É Sagitário 2025. Gente, dentro dessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Sagitário neste ano de 2025. Se você não assistiu alguma leitura, de repente você quer procurar se tem alguma leitura nova, dá uma olhadinha nessa playlist. Pode estar sempre voltando aqui no canal e clicando. Clica lá, playlist. E aí vai na sua playlist, Sagitário 2025. Dentro dessa playlist, por conta da conexão com o ano, deem uma olhadinha na leitura anual, tá? De forma carinhosa, eu recomendo que você venha a assistir. Sagitário 2025. Dentro dessa leitura, existem também outros mantras e existem as práticas de ativação. Então, de repente, fica aquele pacotão para você, tá? Estar trabalhando, estar utilizando aí na sua vida, nesse sentido de ganhar força, de ganhar energia, de retomar esse chat aqui, porque é retomando esse fôlego, literalmente, tá? Até porque vocês precisam retomar essa energia porque vai ficar movimentado, então precisa estar bem para poder estar pronto, né? Estar pronta para poder viver, desfrutar desse momento tão abençoado para vocês, tá bom? Em que não tem mais travas, não tem mais atrasos, tá bom, meus queridos? Então aqui, como eu estava dizendo, né, essa carta me traz essa sensação de que chega, eu não quero mais ficar vivendo assim, sempre, sabe, é a verdade do outro é a minha verdade, eu estou sendo pensada ou estou pensando com a minha cabeça, estou sendo pensado ou estou pensando com a minha própria cabeça. Então é aquele momento em que você se vê em conexão com a sua espiritualidade, com o seu sistema de navegação interior, em que você orienta o caminho. Você segue mediante também a sua conexão espiritual, aquilo que eu falo sempre para vocês, que essa conexão espiritual é a nossa conexão com a nossa divina presença, eu sou. Eu vou deixar um livro aqui embaixo para vocês que fala sobre isso, para quem gosta desse assunto. Tá? Então assim, a nossa conexão com a nossa divina presença, eu sou. E aí a partir desse momento, nada mais nos para e ninguém mais nos diz o que fazer, como fazer, entende? Ninguém mais nos diz como fazer. É exatamente segurando aqui esse cajado de força, de poder, de energia, eu tomo posse da minha vida, da minha história. E, portanto, eu vou seguir por um caminho por onde não tiveram trilhas. Eu não vou seguir uma trilha pré-determinada. Não. Eu mesmo vou seguir por este caminho.
e vou deixar o meu rastro. Tá bom, meus queridos? E aí, como diz a frase de Cícero, né, que eu falei para vocês, quando a gente se certifica de que realmente a gente está sendo um fator de soma, a gente deixa um rastro, a gente deixa um caminho positivo para as pessoas seguirem. E essa carta me traz muito sobre essa sensação também de novas amizades, de novas pessoas, sabe? De pessoas que vão erguer a taça por você, né? Eu falo isso sempre para vocês, sempre quando vem essa carta, eu falo isso para vocês porque essa comunidade aqui do canal O Equinócio Tarô é uma comunidade em que a gente se ajuda, a gente está um pelo outro, somos pessoas do bem, somos trabalhadores da última hora, estamos aqui para, através da conexão com a nossa divina, cada um com a sua divina presença eu sou, entregar o seu melhor e fazer dessa jornada, dessa grande travessia das nossas vidas, fazer o melhor que a gente puder e deixar um rastro positivo para aqueles que virão, né? Para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão vindo. Deixar o mundo melhor, né? Assim como Baden-Powell falava, que é o criador do movimento do escotismo, ele falava que quando a gente for visitar um lugar, quando você estiver num lugar e ao sair, deixe este lugar melhor do que você encontrou. Então é sobre deixar o mundo melhor com a sua presença. E aqui falando sobre essas, né, erguer a taça. Então pessoas que erguem a taça por você, pessoas que enxergam a sua luz e não tentam privar você de brilhar. Eu espero do fundo do meu coração que eu esteja sendo nesse momento uma pessoa que ergue essa taça de vitória, de sucesso, de movimento na sua vida, de expansão, de progresso. Eu posso estar inspirando você a brilhar cada vez mais a sua luz e que também aqui, através dessa nossa comunidade tão carinhosa, de tanto respeito, de tanta ajuda mútua que vocês fazem uns com os outros, que todos nós possamos estar juntos para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa se movimentar na direção dos desígnios dos nossos sagrados corações. Tá bom, meus queridos? Permaneçam ao lado de pessoas que enxergam a sua luz e fazem a sua luz, fazem com que a sua luz, né, brilhe cada vez mais. Tá bom, meus queridos? Ai, que leitura linda para vocês, né? Repleta de sincronicidades aqui. Vamos lá. Energia do número 9 forte para vocês. Já falo sobre os números. Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo esse carinho, toda essa energia positiva, por vocês erguerem a taça por mim, me trazendo sempre muita alegria, muita positividade, muito ânimo, muito amor, muito carinho. Estejam certos que eu recebo aqui sim no meu coração como um forte abraço de luz. E é por isso que eu desejo sempre que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam protegendo, envolvendo, abraçando vocês o tempo todo, aqui, agora e por todo sempre. E assim é. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. Que mais? Os queridos regidos sob o signo de Sagitário precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, quais são as geometrias sagradas que veio aqui. Que lindo! Olha isso, gente! Gostei muito dessa energia para vocês, hein? Olha só que olha isso, gente. Olha só que interessante. Então eu falei para vocês que eu ia falar sobre os números, então eu já vou aproveitar e falar um pouquinho sobre os números para vocês. Bom, aqui 23, olha que interessante, 23 e aqui 32, é surreal isso, né? Então os dois números trocados, os dois números trabalhando com a energia do número 5, exatamente a energia que está no topo da vossa leitura, e que somados vai trazer exatamente o número 10, que representa
um final e ao mesmo tempo um início, tá bom, meus queridos? Então é sobre o início de uma nova fase para vocês, uma fase muito melhor, com muito mais movimento, com muito mais progresso, com muito mais dinamismo, tá bom? Gostei muito dessa energia para vocês. Então, a sincronicidade aqui forte, né, das mensagens, das cartas se conectando. E essa carta diz assim: a frequência da dinâmica, do dinamismo, apoia a nossa habilidade de harmonizar entre as camadas, tá? E os aspectos de diferentes origens e frequências. Olha isso. Nos ajuda a colocar, a reunir, a integrar a realidade que é construída de diversos elementos. Tanto aquilo que é conhecido, meu Deus, eu tô chocada com o que está escrito aqui, tanto aquilo que é familiar, ou seja, aquilo que é raiz, aquilo que já faz parte das nossas vidas, aquilo que já vem há algum tempo ali, como eu disse, travando, bloqueando. Eu não estou dizendo que a tradição seja ruim, pelo contrário, mas a gente tem que ter o bom senso sempre de avaliar e perceber o que é bom, o que nos faz feliz, o que constrói e o que destrói, né? Então, assim, como eu sempre falo para vocês, eu sempre tenho, eu sou sacerdotisa por linhagem ancestral. Então, já descendo dessa linhagem. Mas se, por exemplo, ser sacerdotisa não me fizesse feliz, eu teria rompido com isso, entende? Então, assim, tem coisas que a gente traz, assim como ensinamentos, várias coisas que eu passo para vocês, que meus avós, nossa, daria pra gente fazer uma live falando sobre isso, né? Várias coisas que meus avós passaram, vários ensinamentos, que me vem como base, mas isso me constrói e não me destrói, entende? Então, assim, a tradição é boa até desde que a gente verifique, pondere, avalie exatamente essa energia. Então, avalie. E aí cada um vai fazer a sua própria avaliação, ponderando e percebendo. Isso me bloqueia, isso me trava, isso me expande, isso me conecta numa dinâmica, exatamente aqui. Tá bom, meus queridos? Então aqui, aquilo que é familiar, aquilo que é conhecido, aquilo que já é base minha, quanto aquilo que é completamente novo. Aquilo que inspira, aquilo que dá o tchatcha, que dá alegria, que dá ânimo, que dá um novo fôlego, tá? Com facilidade, com graça e com grande alegria. Perfeito! Aqui para vocês tem, inclusive, nessa nova fase, neste novo lugar, muita alegria, muita celebração para vocês. Eu vejo aqui, sabe, uma nova fase de vocês estarem celebrando a vida ao lado de pessoas muito queridas. Chega de ficar borocochô, chega de ficar cabisbaixa, que é peito aberto para descortinar novos e melhores horizontes. Tá bom, meus queridos? Para realmente saborear, brindar, celebrar essa vida tão maravilhosa. A gente vai fazer o nosso mantra anual já já. Tá bom, meus queridos? Então essa carta aqui é perfeita e também essa dinâmica de sair dessa situação conflituosa. É muito perfeito. Deixa eu aproveitar, já vou fazer com vocês o nosso mantra anual, porque assim a gente já entra nessa energia. Falei sobre a frequência da celebração, então já vamos aproveitar e vamos fazer o nosso mantra anual, que é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Vou fazer mais uma vez. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? E é nessa energia de celebração que eu entrego este mantra para vocês. Tem uma explicação lá no meu site falando sobre isso. Se você não conhece ainda, eu convido você a acessar. Aparece aqui embaixo no rodapé deste vídeo o endereço e tem aqui também na descrição do vídeo. É só você clicar. Logo aqui embaixo tem uma palavrinha mais, tem 3 pontinhos mais. Clica ali, vai abrir toda a descrição do vídeo, que eu acho que é sempre muito importante, tá bom, meus queridos? Recomendo sempre que você possa ler tudo que está escrito aqui na descrição e tem também o nosso site. Clica lá para você ver a explicação sobre essa energia da celebração que comecei no dia 4 de fevereiro e vou até o final do ano, até a última leitura nunca é a última, né, gente? É sempre a penúltima, mas a última do ano de 2025
tá bom, meus queridos? Faço com muita alegria essa corrente do bem. Convido você a se unir a nós, a ser mais uma taça, mais um elo nessa nossa grande e poderosa corrente de luz, de amor, de esperança, de progresso. Tá bom, meus queridos? E assim é, vamos juntos, porque juntos, com certeza, a nossa luz brilha muito mais. Essa carta diz assim, fala sobre a Merkabah, e diz assim: esta frequência apoia a nossa habilidade de usar nossa consciência para atravessar, de novo isso, né? Para atravessar outras camadas da realidade e das dimensões. Ativa o nosso acesso ao acástico, a nossa herança do acástico também, misturando todas as experiências, né, numa totalidade para o nosso presente, para que assim a gente possa servir ao nosso propósito maior. Bom, exatamente isso. O que é esse acástico que traz aqui? Né? Essa rede acástica no qual alguns estudiosos citam que contém todas as memórias, todas as tradições, todos os ensinamentos, toda a sabedoria está nesse acástico. Então, às vezes, quando a gente plasma, por exemplo, um conhecimento, isso já aconteceu comigo várias vezes, quando eu pego um conhecimento e aquilo me vem como um momento eureka, e aí a gente pega esse conhecimento, ou de repente você se vê falando outro idioma de uma forma muito rápida. Por quê? Tá tudo isso lá no acástico, você apenas se lembra dessa herança, isso já está em cada um de nós. E aí, entre outros exemplos também para passar para vocês, tá? Mas aqui falando sobre essa união, tá? E de utilizar, aqui vem para mim muito de acessar outras dimensões, de ter uma conexão, e aí vem muito sobre essa chispa, quando dá aquele clique, aí você fala assim, não dá mais para ficar ali só naquela única dimensão, eu preciso... E se nós falarmos sobre, se nós pegarmos aqui, vamos usar o exemplo do quadrado, né? Então, quadrado, 4 lados, e aqui, se a gente traçar, pegar todas as arestas e subir, nós vamos ter um topo de uma pirâmide. Então, aqui seria o quinto ponto, a quinta essência, exatamente essa energia. Né? Então, assim, é aquele momento em que a gente sai daquela trivialidade, sai daquela coisa rotineira, sai daquela base que estava muito, muito, muito estruturada e estava nos impedindo de descortinar, de ascensionar, de progredir, entende? Com o propósito das nossas vidas, com o cerne das nossas vidas. E aí você ganha essa outra sabedoria, que é a energia do número 5. Tá? Então, basicamente, essa é a mensagem dessa carta. Para que nós possamos servir para o nosso propósito maior. Perfeito, é exatamente isso. E aí, na sequência, vem, gente, olha que lindo, né? A energia do número 27, falando sobre a fertilidade, e a energia do número 27, que conecta exatamente na frequência desse ano, a energia do número 9. 7 com 2 vai dar o 9. Então, é um momento fértil para vocês, né? É um momento de grande progresso. A frequência da fertilidade nos convida a estarmos mais abertos. Olha, falei sobre chega de ficar cabisbaixo, né? Chega de ficar borocochô, abre o peito para a vida, toma as rédeas da sua vida, né? Até rimou. Mais corajosos, mais criativos, mais alegres do que antes. Perfeito, esse é o momento, tá? E aqui essa carta confirma para mim. Ativa o nosso potencial de algo lindo crescer, olha que lindo, tá? E são vocês pegando essas oportunidades ou até escolhendo dentro dessas oportunidades, vamos supor que seja trabalho, você escolher aquele trabalho que é o melhor para você, tá? De crescer através da nossa consciência para uma nova e maior expressão de nós mesmos. Olha, perfeito, né? Nosso propósito elevado e uma nova e maior expressão. Então, assim, essa carta é o fechamento com aquilo que eu falei, né? Chega de ficar observando. Eu quero viver, eu quero experimentar isso, tá? E é esse movimento de vocês, esse primeiro passo, essa primeira percepção, por isso que o autoestudo é sempre muito importante, e por isso que saber-se é o início de toda a sabedoria, como já dizia Aristóteles. Então, assim,
Se a gente não sabe o que está acontecendo, essa é a beleza do tarô, que mostra exatamente o que está acontecendo dentro de nós, a gente não sabe o que tem que mudar. Então, saber onde que realmente estava ali travando é a condição sine qua non para que você possa movimentar a sua vida e viver aquilo que você deseja, de uma forma fértil, próspera e saboreando, né, esta nova realidade, para uma maior expressão. Porque é aquilo que eu falei, é como se você estivesse ali naquela caixa, até citei o exemplo do 4, essa estrutura quaternária. Então, a gente fica ali dentro daquela caixa, não tem movimento, quer expandir, sabe que tem potencial, né? Sabe que tem potencial, mas acaba não expandindo. Tá bom, meus queridos? E aí, quando chega esse momento que a gente detecta isso dentro de nós, a mudança é infalível e a travessia vai acontecer. Tá bom, meus queridos? Começa a partir do pensar. Primeiro começa na energia, depois começa no pensar, no nosso corpo mental. E aí a gente passa para a ação, passamos realmente para o movimento. E é isso que vocês estão fazendo. Tá bom, meus queridos? Vou tirar uma mensagem para vocês com este deck. Nessa leitura que eu fiz para vocês, a anual, eu utilizei esse deck, tá? Acho que utilizei até esse também, tá bom? Eu gosto muito desse deck, ele traz mensagens, traz práticas, traz ativações, são códigos de luz, gosto muito dessa energia. Então, vamos ver, o que mais, os queridos? Quais são os códigos de luz, quais são os códigos de ativação para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são as energias para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? E vamos lá. Aqui embaixo tem... Ai, perdão. Engasguei, gente, desculpe. Perdão. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem... A minha voz, quando faz isso... Olha só que coisa, tá dando uma cosquinha na minha garganta. Toda vez que minha voz faz isso, é porque tem alguma coisa que tá transmutando aqui. Vamos ver o que vem aqui, gente? Misericórdia. Tá transmutando mesmo, né? Porque existe uma movimentação aqui na direção... Nossa... Na direção de mais e melhor. Olha só que interessante. Olha. Uma base aqui para vocês e um equilíbrio em todas as esferas. Olha que bonito isso. É normal, tô acostumada já com isso. Ah, perfeito. Exatamente isso. Olha. Uma energia de transmutação aqui para vocês. Então, olha, gente, que coisa, eu vou terminar a leitura assim, fazendo para vocês o tempo todo. Ai, perdão, gente, mas vamos lá, é assim mesmo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem para vocês os decks, tá bom, meus queridos, que eu estou utilizando nesta leitura. E lá no site tem a minha coleção completa, para vocês que gostam, querem saber quais são os decks que eu adquiro, os decks que eu uso, tá bom? Tem lá no site para vocês, deem uma olhadinha lá, tem muita coisa legal, tá bom? Então, olha só que interessante, essa carta, ela vem falando por algo assim, que é, nossa gente, eu vou ter que tomar uma água, que tá demais. Só um minutinho. Perdão, meus queridos, voltei. Nossa, eu tive que tomar uma água, perdão. Eu não gosto de cortar o vídeo, eu gosto de fazer o vídeo numa tomada só, mas realmente estava me incomodando demais. Não sei o que aconteceu aqui, mas vamos que vamos. É assim mesmo, faz parte. Como eu sou empata, então eu sinto, né, a energia de vocês. Então, se tem alguma coisa transmutando, eu não me isento da leitura. Eu participo com vocês deste momento. Então, não só no sentido de ajudar a fazer essa transmutação, mas também no sentido de doar, né, o meu amor, meu carinho e a minha intenção de toda essa movimentação, de toda essa fluidez, porque somos todos um, né? Então eu sei que quando você está bem, tudo vai ficar bem. Então me faz bem ver que vocês estão bem. Isso me faz bem, isso me alimenta, isso me nutre. Isso me dá vontade sempre de continuar. Tá bom, meus queridos? Essa é a minha missão de vida, tá? É o meu propósito. Essa é a minha missão, tá bom? Então vamos lá, meus queridos.
Essa carta ela vem para trazer aquela restauração, aquela regeneração em todas as partes. É como se a gente tivesse um caminho de cura e de restauração sendo suprido em todos os nossos corpos, aquilo que eu chamo de cura integral. Então nós não somos só uma parte, né? Nós temos o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, energético, entende? Então assim, todos os corpos reunidos em um, que contempla, né? Que é tudo contemplado pelo nosso traje terráqueo espacial, nosso corpo físico. Tá bom? Então aqui é como se todas as energias estivessem sendo restauradas. E é muito interessante porque fala exatamente sobre o equilíbrio e a harmonia, que é conquistado no momento da travessia. Que é conquistado no momento em que você sai, principalmente, gente, isso aqui é uma grande chave da leitura, principalmente naquela forma pensamento que deu clique. É como essa chave aqui, essas chaves. É como se você reunisse tudo, integrasse tudo e encontrasse o seu equilíbrio. E aquilo que estava servindo como um grande conflito é uma grande virada de chave para que você possa pensar diferente sobre si, sobre a sua vida e sobre a sua vida no mundo inteiro, a sua performance no mundo. Tá bom, meus queridos? Então essa carta fala sobre equilíbrio, harmonia e as bases da realidade da fonte. Então nós temos aqui todos os pilares das vossas vidas sendo alimentados, sendo restaurados, reestruturados novamente. Então mostra que realmente algo que foi desconstruído, exemplo, um relacionamento, você volta a se reerguer. Um trabalho, você volta a se reerguer. Uma mudança de casa, uma mudança de cidade, você volta a se reerguer. E de uma forma muito mais completa, que é aquilo que eu falei, que às vezes a gente fica naquela dualidade, e eis que veio essa carta, que é perfeita, a gente fica naquela dualidade e fica muito ruim, porque a gente fica dissipando a nossa energia, tá? Então aqui, todos os corpos numa harmonia do um, tá? Físico, emocional, energético, essência, mental e essência, tá bom? Lindo. Essa carta aqui, eu vou fazer essa aqui que eu já tinha falado, de novo energia do número 6 para vocês, 51, número 6, e ela fala sobre essa união da dualidade. E aí vem uma mensagem linda aqui para vocês. Renda as trevas à luz. Sempre que a gente vai trabalhar com alguma questão que precisa se iluminar nas nossas vidas, e aqui é muito sobre essa questão do pensamento, e desse conjunto de valores, desse conjunto de crenças, ou às vezes até de algo constante que fica ali, né, para que a gente faça daquele jeito, para que a gente viva daquele jeito, para que só aquele jeito é o certo, né, enfim, aquele pacote que é só aquilo e acabou. Aliás, gente, muito importante vocês avaliarem isso sempre, tá? Todas as vezes que você estiver num lugar, isso vale para tudo na sua vida, porque eu sempre falo isso para vocês, e isso é muito importante, você verificar, isso é individual, né? Cada um vai fazer isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês, ao terminar essa leitura, vão ficar chocados com essa mensagem, e com certeza vão escrever aqui, Anne do céu, que eu tava vivendo isso, eu tenho certeza que vocês vão escrever, porque é chocante mesmo, tá? A gente perceber quando nós estamos numa seita, né? Então, assim, é importante você perceber isso. Se você está num lugar que ditam as formas como você tem que viver, com quem você tem que se relacionar, o que você tem que fazer, o que você tem que ler, que você não pode ler outras coisas, né? Ou que não é legal, ou que fica, sabe, falando que só o que é daquela questão é que é produtivo, o outro não é, e não te dá amplitude para que você possa experienciar e pensar, gente, pensar, lucidez o tempo todo, raciocinar. Por isso que eu falo que as leituras aqui são para refletir, sempre nesse sentido, desde que eu abri o canal, sempre foi assim, para ajudar você a ter um glimpse, a pensar diferente, a ter uma tomada de inspiração diferente, né? Perceba, porque se você estiver num lugar assim, você está numa seita, tá? Você está numa seita. Isso é muito importante falar sobre isso, tá? É muito importante. E eu não posso deixar de falar sobre isso.
tá bom, meus queridos? Então, assim, perceba, tá restringindo muito a sua forma de ser? É só aquelas pessoas que são boas, o resto todo no mundo, ninguém presta. Opa, tem alguma coisa errada. Mantenha mantenha a antena ligada aí, que tem alguma coisa errada, tá bom? E essa carta aqui me conecta muito numa frase que tem aqui na descrição do vídeo, que é um trecho da Bíblia que diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, vença o mal com o bem. Como? Integrando tudo. A gente nunca consegue fazer uma mudança nesse nível profundo, principalmente quando se trata de uma base muito arraigada e de uma tradição, de uma transmissão de valores, que talvez para alguns de vocês foi algo que foi passado durante toda a tenra idade, né? Então aquilo fica muito nas profundezas do nosso ser. Então sempre que a gente se vê nesse movimento, né, a primeira coisa que a gente quer fazer é jogar aquilo tudo no lixo. Assim, não, aquilo não serve de nada. Não faça isso, né? Ou pelo menos aqui vem essa mensagem, né? Procure não fazer isso, procure integrar isso. É isso que essa carta traz. Procure integrar tudo isso. Porque quando a gente faz a travessia, a gente olha, a gente fala, aquilo tudo me serviu de ensinamento. Então não é totalmente desprezível, entende? Não posso simplesmente jogar aquilo tudo no lixo. Existem conhecimentos ali, existem sabedorias naquela fase da minha vida, com aquela consciência, com aquela forma de pensar, me conduziu até um ponto. Pensa num carro que você vai trocar, né? Você está trocando de carro por quê? Porque o motor já não está legal? Porque já não está te servindo mais da forma como você gostaria? Enfim, tem um modelo novo, sei lá, para cada um é uma coisa, né? É um motivo. Mas, entende? Então assim, mas aquele outro carro foi muito bom, te conduziu até um determinado lugar, entende? Daqui para frente aí é uma outra consciência, uma nova roupagem, e aí você segue, né? Mas procure integrar todo esse movimento e entregar as trevas para a luz. Por quê? Porque diante da luz, todo o mal, toda a negatividade, tudo se dissipa e a luz brilha. Então, toda e qualquer coisa de negativa que possa ter acontecido, que possa ter travado a sua vida, renda tudo isso à luz. E perceba que foi necessário para que você chegasse até este ponto. Agora é um novo momento. Tá bom, meus queridos? Um momento onde você também entende todos os seus processos de se tornar. O processo de se tornar nunca é acelerado. E essa carta aqui, olha só que lindo, número 35, conectando vocês na energia do número 8. 35, 8. Exatamente essa frequência de velocidade, rapidez, progresso. Aí, olha só que interessante, né? A gente abre a leitura com o 7 e terminamos com a energia do número 8. Quantos processos, quantas transmutações acontecendo aqui. Até a minha voz que foi embora, né? Minha voz sumiu, engasguei tudo. Então, assim, tudo corroborando para este momento para vocês tão grandioso, não é, meus queridos? Que lindo! Vamos! 35. A miragem mental. Projeções, reflexões, o que é real e o que não é, e o que você está presumindo que seja, né? Então é importante a gente, quando eu falei da gente imaginar, da gente sonhar, é importante a gente sonhar assim, é importante a gente imaginar. E como que a gente pode transformar isso em realidade? Dando os pequenos passos. E aqui, isso é num sentido. O outro sentido é o que é real que é transmitido para você, ou que foi transmitido. O que é real e o que é uma ilusão? O que é real que te liberta e o que é uma ilusão que te restringe? Perceba. Perceba. É aquilo que eu falo para vocês e eu vou finalizar exatamente com uma frase de Nietzsche que diz assim: embora nós tenhamos muitas pessoas ao nosso redor, quem atravessa a ponte, ninguém pode atravessar a ponte das nossas vidas se não formos nós mesmos. Apenas nós é que podemos fazer este movimento de travessia, meus queridos. Então perceba, se estude,
Veja o que alimenta você, o que nutre você, o que faz você avançar pela vida de forma verdadeira, de forma autêntica, e o que não, e o que trava você. Tá bom, meus queridos? Perceba aquilo que é real e aquilo que não é. Isso a gente só consegue através do autoestudo. Seja sempre mestre da sua vida. E assim é. Sagitário, que leitura linda, que leitura forte para vocês, repleta de recados seríssimos aqui do universo. Tá bom, meus queridos? Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração, Sagitário, trazendo um sopro suave de luz, amor, esperança, fé renovada e sempre muita inspiração. Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Sagitário, nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos. Nunca se esqueça que você é mestre da sua vida. Acredite sempre em você e neste Deus que ama você incondicionalmente. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Sagitário. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Sagitário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Sagitário. Até breve. Tchau, tchau!